E não vem de graça. Mas voltando ao ponto da desigualdade, existe o coeficiente de Gini, que é uma medida usada para você ver a desigualdade entre países. E o coeficiente de Gini ele tem algumas peculiaridades que não me agradam muito, como, por exemplo, eles não consideram remuneração de políticos e servidores públicos no cálculo da desigualdade, porque não interessa, né? São os políticos que usam, eles resolveram se excluir da conta. E eles também colocam nesse coeficiente que todo uso de recurso público diminui a desigualdade. Que não é uma verdade. O que não é verdade, né? Tem países onde o recurso público realmente super ajuda, né? Pois é, tem países onde usam melhor o recurso público, mas não é o caso do Brasil. Aqui a gente gasta muito, a gente chega a gastar em percentual do PIB quase 47%, 35% vem de impostos, se endivida em mais 12% para gastar, e o serviço público fica muito abaixo do que seria o interessante, pra gente poder falar, não, realmente, esse gasto ele tá compensando. Mas pegando até o próprio dado do coeficiente, né, já fazendo esse disclaimer aí de que a maneira de cálculo deles não é a mais adequada, na minha opinião, a gente vê, por exemplo, que Singapura é mais desigual que o Sudão do Sul. Singapura tem uma renda per capita de mais de 60 mil dólares. O Japão é mais desigual do que o Niger. Em Singapura eu vi outro dia que de cada 6 famílias, uma é milionária. Então é uma desigualdade com muita gente rica. E hoje é o país com maior liberdade econômica no mundo. Será coincidência? Será que essa correlação não tem nada de causalidade, né? Fico me perguntando. Mas aí você vê que o Japão é mais desigual que o Niger, a Austrália é mais desigual que o Kosovo, o Reino Unido é mais desigual que Bangladesh, os Estados Unidos são mais desiguais do que a Venezuela e Cuba. A Nova Zelândia é mais desigual que a Etiópia, a Espanha é mais desigual que o Nepal, o Canadá é mais desigual que o Timor-Leste, o Brasil é mais desigual do que vários países da África subsaariana, como por exemplo Ruanda, Sudão, Moçambique. Mas aí eu quero perguntar para quem tá nos ouvindo, né? Você prefere morar no país mais igualitário, como por exemplo a Venezuela, onde muita gente é pobre igual, exceto aquele pessoal do governo? Ou você quer morar num país que, embora muito desigual, o pobre tem uma melhor qualidade de vida? Uma mobilidade maior social, e chance de ascender socialmente, como é, por exemplo, o caso de Singapura, né? Ou um exemplo mais próximo, dos Estados Unidos, pô. A gente vê que todo ano um monte de gente sai dos países da América Latina pra tentar a vida nos Estados Unidos. Sim. Embora, né, se a gente fosse considerar que legislação trabalhista e sindicatos promovem uma vida melhor, o Brasil deveria estar recebendo uma série de imigrantes de outros países, inclusive os americanos. Pra serem protegidos aqui, né? A gente chegou a ter mais de 90% dos sindicatos do mundo. A gente tinha sindicato de sindicato aqui no Brasil. E mais eram 3 milhões de processos diários, né? Sim, era absurdo. Antes de ter essa mudança, que foi isso é um spoiler da minha sequência da CLT. Teve a mudança algumas pequenas mudanças, né, na reforma trabalhista do Temer, ainda em 2017, e a nossa Justiça do Trabalho, que concentrava 98% de todas as ações trabalhistas do mundo, teve uma queda, mas ainda é bastante significativa. E aconteceu isso porque, a partir de então, as sucumbências eram de responsabilidade de quem entrava com a ação, né? Antes o cara entrava com a ação com qualquer pedido sobre qualquer coisa. Tinha a indústria, né, dos advogados trabalhistas que ficavam lá na porta da empresa esperando o pessoal ser demitido. E se perdesse, não acontecia nada. E não acontecia nada, então não tinha ônus, né? Que é aquela história que o Taleb sempre fala, né? É o skin in the game, né? Se tem skin in the game, era a coisa mais tranquila do mundo. Se der errado, você não perde nada. Se der certo, você ganha alguma coisa. Era um estímulo muito grande para que o cara entrasse com qualquer picuinha na justiça. Exato. E o que acontecia era esse processo bizarro que você falou, de você ter no mundo todo, né? Processos trabalhistas em quantidade muito menor do que só aqui no Brasil. Você somava o mundo todo e não dava nem próximo do que a gente tinha aqui. Eu fico me perguntando, será que muitas empresas saíram do Brasil por conta disso? O Citibank aconteceu assim, mas eu fico me perguntando se na hora que uma força superior criou o mundo, ele pensou, aqui no Brasil eu vou colocar todos os empresários safados, né? Tá todo mundo aqui dentro dessa fronteira pra ter tanto processo trabalhista assim. Esse é um ponto importante porque as pessoas sempre falam assim, não, mas no Brasil a gente não pode fazer tal coisa porque daí não vai dar certo, porque daí vai ser explorado, porque daí o pessoal não tem educação financeira. E tudo tá interligado porque é aquela coisa da falta de autorresponsabilidade, né? Que a gente não aprende no Brasil. Então você não aprende que economia não é jogo de soma zero, não aprende a não ter esse ressentimento com riqueza, essa ojeriza com a riqueza, mas se você for perguntar pra qualquer pessoa, inclusive socialista, se a pessoa quer ser rica, ela quer. É mentira. Se alguém falou pra você que quer ficar pobre, é mentira. Ela está mentindo. Ela quer enriquecer. E enriquecer, às vezes as pessoas acham que enriquecer é pra, tipo, andar de iates e não, gente, e fazer é só luxos. Pra pagar um plano de saúde com qualidade. Pois é, plano de saúde, dar uma situação melhor pra sua família. Dormir num lençol poder fazer uma viagem anualmente, coisas assim. Então, sashimi de panda. É um negócio muito gostoso. Brincando, não existe isso, tá, gente? Panda tá em extinção. Daqui a pouco vai entrar o pessoal vão achar que
que é verdade. Gente, é brincadeira, tá? Só pra não virem atrás do Bruno. Claro, é brincadeira. Mas eu sou um cara muito simples. São esses pequenos luxos. Banho com ouro em pó. Coisas básicas, pô. Hidratação, né? Máscara de ouro. Exato. Dentro dessa questão da desigualdade, que o pessoal vende como um problema, eu acho até que eles vendem como um problema porque o problema real ele tá sumindo, né? Que é a pobreza. A gente, como tem que falamos achar aqui, outro, né? sim. Com certeza. O que dá mais voto? Um problema que já tá sumindo ou um problema que talvez nunca seja resolvido? Porque a desigualdade, ela faz parte do ambiente humano. Ela é natural. As pessoas são desiguais. Até o comércio, ele acontece por isso. Pessoas diferentes em ambientes diferentes. Eu, por exemplo, não sei pescar, né? Eu não sou um bom construtor, mas eu poderia ser um bom caçador na antiguidade, coloquemos assim. Então, se eu sou um bom caçador, eu consigo carne, mas eu não sei construir uma casa. Eu vou lá e passo a carne pro cara que sabe construir, por exemplo. E a gente faz um comércio entre a gente, né? Ah, minha aldeia não tem pedra boa pra construir, a outra aldeia tem. E a gente vai e faz comércio, o que é muito melhor do que outra alternativa. Foram os primórdios, né, do capitalismo, na verdade. E o que é muito melhor do que outra alternativa. Eu chegar, invadir a aldeia à força e escravizar todo mundo, né? Então, o comércio, ele inclusive é a porta da tolerância. Esse é um ponto muito interessante a ser mostrado, porque você tem durante toda a história povos que se odiavam, com uma cultura muito diferente, com deuses, né, com religiões diferentes, mas eles faziam comércio entre si. E por quê? Porque era bom para ambas as partes envolvidas. Do contrário, não aconteceria. E a gente pensa nesses caras que teoricamente não deveriam existir, nesses bilionários, né? A Renata, ela citou do cara que usa a rede social do bilionário e posta lá, né? Posta no Twitter via iPhone que bilionário não deveria existir. Mas repare que o nosso próprio negócio, amor, e também o da Renata hoje, muito, né? A Renata tem vários negócios, mas o curso dela, por exemplo, existe muito por conta de rede social. Exato. E quanto que o Mark Zuckerberg cobra da gente pra gente criar um perfil na rede social dele? Absolutamente nada. Espero que continue assim. Pois é. Tudo bem. Ele limita o alcance dos posts. Aí você tem que pagar um patrocinado pra alcançar mais gente. Sim, ele tem que ganhar dinheiro. Ele te mostra anúncios com base num algoritmo, né, que fica usando lá aquilo que você quer comprar pra te mostrar anúncio, etc. Tá, isso acontece, mas você está na rede, aceitou isso de maneira voluntária, e se você tá lá é porque você acredita que os benefícios compensam os malefícios. Sim. E hoje, graças à rede social, eu que posso dizer que, em termos, eu sou um professor, que é uma profissão que é muito mal paga no Brasil, eu virei um professor milionário. Porque enquanto um professor, ele consegue dar aula geralmente para uma turma de 30, 35 alunos, eu consigo dar aula ao mesmo tempo para uma turma com 3 mil alunos. Então, com isso, eu me tornei muito mais produtivo do que um professor normal. E eu só consigo fazer isso no conforto da minha casa, tendo alunos do mundo inteiro, também assistindo a aula no conforto da casa deles. Se não conseguirem ver, fica gravado, porque esses caras criaram essas tecnologias maravilhosas. E, logicamente, como a gente tem bilhões de pessoas usando esse tipo de produto, eles vão ficar bilionários, porque a empresa que eles criaram que fornece isso vai ter uma receita milionária e vai valer bilhões, ou bilionária e vai valer trilhões, como é o que a gente tá vendo hoje em dia. Agora depois, no final deste podcast, você já pode, quando o seu primo socialista chegar pra você no almoço de domingo e falar: nossa, aquele bilionário, malvadão, explora os outros, você já tem vários pontos aí pra dizer pra ele que não é bem assim, né? Ele cria valor, então vamos aí ajudar. Tem até um vídeo... Tem várias coisas que ele pode debater nesse e falar. ponto